E aí, Dando risada, garoto? dando risada Certeza, sempre. né? Certeza, certeza. A gente fica conversando, trocando ideia a respeito dos assuntos que a vida bota do lado da gente. A gente percebe que tem algumas coisas que acontecem mais engraçadas, não é verdade? Perto dos amigos, mas tudo bem, tudo bem. É Tamo isso aí. aí. É isso aí. E é bom assim, começar dando risada, né? Hoje é segunda-feira, hoje é dia de alegria mesmo, né? Qualquer Certeza. dia Olha é só quem dia. aparece aí. Paulo Bagliato, olha só. Boa noite, JF. Felicidade de estar aqui com você, trocar umas ideias aí. Pô, muito legal com o teu pessoal, com o teu público, sabendo que tem bastante gente que segue você. Você tem feito um trabalho espetacular aí na internet, nas lives, trazendo gente muito boa. Então, quer dizer, eu tenho um prazer muito grande de poder estar no meio dessa galera aí que você convida para poder trocar ideia junto aos teus alunos, seguidores e todo esse pessoal aí que está junto contigo. Ah, eu quero agradecer você, né, Marcelão, por ter aceito o convite. O convite foi meio que de cima da hora, né? Ontem eu decidi assim, cara, vou fazer uma live amanhã, porque essa semana passada eu não fiz nenhuma. Até o pessoal aí deve ter percebido que eu estava meio sumidinho esses dias aí por conta de alguns outros 3 projetos que estão andando junto aí. E as lives semana passada a gente não fez nada, mas aí estamos hoje, segunda-feira, já começando com o pé direito, com esse meu grande amigo Marcelo Alves, um professor da área da dentística, mas que também anda muito ou circula muito na parte de gestão profissional, né, professor? Cara, na verdade, a minha vida como docente, ela começou dentro da área de gestão, né? Eu formei aqui em Ribeirão Preto, fui fazer especialização em dentística na USP. Depois, quando eu comecei a montar a clínica, eu fui estudar gestão exatamente porque a gente tinha o objetivo de montar a clínica. E Isso aí o era até uma professor... das primeiras perguntas que eu ia te fazer, cara. Como é que os números surgiram na sua vida? Então, e aí o que acontece? O professor Fernando Mandarino, falecido professor Fernando Mandarino, ele chegou para mim e falou: Marcelo, eu queria que você desse os módulos de gestão para o nosso curso de especialização aqui na USP de Ribeirão Preto, que era um curso oferecido pela FUNORP, que é a Fundação Odontológica de Ribeirão Preto, que está vinculada à USP, daqui da nossa cidade. E aí o que acontece? Depois de um tempo dando esse módulo de gestão, ele chegou para mim e falou: Marcelo, eu estou precisando de um dentista clínico para ficar na clínica com os alunos, porque nós temos vários professores aqui, mas eu precisava de alguém de consultório, que tem pique de consultório, ritmo de consultório, para poder ter essa visão para os nossos alunos. E aí foi nesse momento que ele me convidou a fazer parte do corpo de docentes do curso de especialização em dentística. Então, a docência entrou na minha vida antes, aliás, o marketing entrou na minha vida antes, e depois a docência dentística, ela foi vamos dizer assim, uma consequência do trabalho que a gente fazia no consultório e fora a amizade muito grande que eu tive com o professor Fernando, e foi uma experiência bem legal. Mas os números chegaram, a parte de marketing chegou para mim, porque meu pai, ele é um profissional de marketing, né? Meu pai, Hum. ele é formado em relações públicas, em jornalismo, e aí ele trabalhou com gestão com gestão de marketing em relação de pessoas ah, em empresas multinacionais. E quando eu resolvi ficar em Ribeirão Preto, ele falou: olha, isso estou falando 28 anos atrás já. Pai, vou ficar em Ribeirão. Ele falou: você precisa conhecer a administração, porque você vai entrar numa cidade que tem muitos dentistas, você vai querer ficar num lugar onde a concorrência é muito grande e você vai precisar se diferenciar de alguma forma. E a partir disso, a gente começou a estudar. Chegou um momento que apareceu uma possibilidade de dar uma palestra numa jornada da PCD aqui de Ribeirão Preto. E um pouco antes de eu inaugurar a clínica, eu falei: olha, eu vou fazer uma pós-graduação em economia voltada a sistemas hospitalares, porque o plano de vida nosso era montar MC Premier. Então, com isso, eu comecei a fazer esse MBA, que foi feito com o pessoal da FGV. Eles vinham de São Paulo e do Rio de Janeiro para cá, para dar aula. Então, quer dizer, eu fazia aqui mesmo em Ribeirão. Uhum. E os números, cara, eu me apaixonei por matemática financeira aplicada. Quando a gente vai para a área de saúde, a gente começa exatamente porque a gente quer fugir da matemática. Eu era muito ruim de matemática.
Só que ao ver a importância dos números dentro do processo administrativo da empresa, eu tenho, inclusive, está aqui, ó, estou no escritório, estou no escritório da clínica, essa aqui me acompanha sempre. Essa é a minha calculadora que eu faço todas as minhas contas, e é a mesma que eu tenho desde a época do MBA. E, então, me apaixonei por isso, e por isso que os números hoje eles são uma constante aqui dentro de casa. Eu tento colocar isso para minha família também, para a Cristina, que é minha esposa, minha sócia, para a Camila, minha filha, que está fazendo odonto. Então, para Que ela tá tentar... aí, viu? Tá aí na live. Ela Já vi que ela tá aí. já. Ela está em Pira. Ela está lá em Pira com uma missão para saber o que ela vai fazer em termos de faculdade, porque a gente não sabe se volta ou se não volta. E aí a gente tem uma equação financeira para trabalhar lá também, exato? Porque Sim. Você tem apartamento, tem todo um custo, não vai estudar, enfim, aí é aquele negócio. Tá aí. Oi, filha, beijo para você, meu amor. Exatamente para a gente chegar à conclusão de qual é o melhor caminho para o controle de custos para uma época que vem por aí que a gente tem que estar assim, 100% antenado nos nossos caminhos, né? Então foi por aí que começou essa vida dos números na minha vida, JR. Boa, Marcelão. Marcelão, a gente, quando se forma, né, entra lá no mercado de trabalho, a gente é meio perdido, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem o dentista sai da faculdade sem esse preparo, né? Vamos lá, sem saber como cobrar, como calcular, como fazer algumas coisas. E muita gente acaba dando com os burros na água de tentar fazer e não conseguir, né? Muitas vezes por não saber montar uma equação financeira que possa ser vantajosa para ele ou que ele tenha inteligência nessa equação financeira. Eu lembro de ter sido muito difícil para mim inicialmente. Eu fiz alguma coisa também na área de gestão, eu fiz um curso básico também de algumas coisas de gestão de consultório, meio que só mesmo para aprender a cobrar um honorário, né? Então, o que você pode dizer em relação a esse tipo de cobrança? Vou até deixar o pessoal aí à vontade, tá? Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade que a gente vai respondendo durante a live. Já tem uma pergunta aqui, mas eu queria que você desse uma introduçãozinha para a gente antes aí da gente entrar de como montar essa ideia de curso, essa ideia de custo, né? A ideia de custo, de quanto que a gente vai ganhar, do que depende de material, depende de quê? Tá. Bom, primeiro de tudo, na faculdade é muito difícil a gente querer aprender isso, mesmo porque a preocupação do aluno de graduação não é entender o custeio. É terminar, é saber onde é que é a gandaia da quinta-feira, onde é que vai ter festa. Enfim, é porque faz parte dessa época você ter essa preocupação. E como você não tem a necessidade de cobrar ninguém nesse momento, você não chega com a água no pescoço para saber, não, eu tenho que aprender. Então, quer dizer, muita gente me pergunta, Marcelo, a gente deve saber de precificação na graduação? Eu acho muito difícil colocar essa disciplina na graduação. Então, a gente tem a tendência de começar isso na pós-graduação, nos cursos de especialização ou ensino. Por outro lado, a gente vê qual é o perfil do cirurgião dentista. O cirurgião dentista é um cara que trabalha num consultório, num corpo, numa cabeça, numa boca, num dente. O endodontista, então, ele trabalha extremamente focado. Nós fomos treinados em clínica. Nós fomos treinados em procedimento. Ou seja, então eu já não tenho o interesse. Eu não tenho a necessidade na graduação. Eu chego depois que eu comecei a trabalhar, eu não tenho conhecimento, porque eu tenho muito conhecimento técnico. A minha vontade de tratar é maior do que a minha vontade de cobrar. O meu conhecimento em tratar é maior do que o meu conhecimento em cobrar. Então, aí o que acontece? A primeira técnica que o pessoal chega e fala, Jorginho, quanto é que você está cobrando a face de resina? Começa a fazer a precificação assim, que está errado. Porque o que rola? O meu custo é diferente do seu. Então, se o meu custo é diferente do seu, a pergunta ela já não cabe. Porque vocês vão ver que essa pergunta pode ser feita, só que ela vai ser feita lá na frente. Só na hora que eu vou pegar o meu preço que eu formatei, aí sim eu vou confrontá-lo com a minha concorrência para saber se ele está bem posicionado ou não. Então vamos lá, para quem está começando agora, primeira dica que precisa ter para fazer precificação: anotar todos os custos.
Eu vou dar um negócio aqui para vocês que é o seguinte. 3 palavras diferentes, que parecem ser a mesma coisa, mas são 3 palavras diferentes. Despesa, gasto e custo. As três são negativas. Sim. Tá? Mas aí você tem que pensar, bom, despesa. Despesa é aquilo, meu custo de casa. É o que eu gasto na minha casa, na minha vida. Gasto é aquilo, é o dinheiro que vai para a organização do consultório. Ou seja, a conta de luz, a conta de água, o salário da secretária de atendimento, o papel da minha impressora, o meu telefone, a minha propaganda. E aí eu tenho a outra questão, custo. O que é custo? É tudo aquilo envolvido na minha produção interna do consultório. Estou anotando tudo aqui. Então, com isso, você já tem 3 pontos que você tem que... E aí vem o grande negócio, que é a responsabilidade. Você tem que anotar tudo. Você tem que planilhar tudo. Porque se você não sabe quanto se você não sabe quanto que é a tua despesa, se você não sabe quanto você custa, se você não sabe quanto você gasta, você não sabe quanto você tem que ganhar. Então, se você não sabe quanto você tem que ganhar, você não tem como criar um preço. Então, o primeiro ponto, eu tenho que ser determinado, eu tenho que ser disciplinado para eu poder saber todos esses valores. E tem mais um outro vetor que eu preciso saber. Eu preciso saber quanto eu ganho. Então, por exemplo, eu já dei curso em Maceió, já dei curso nos cursos de especialização de vocês, e eu sempre faço uma pergunta, chego para a galera e pergunto, vocês sabem quanto vocês custaram no mês passado? Vocês sabem quanto vocês ganharam no mês passado? Normalmente, a resposta da galera está em 50% ou abaixo disso. Então, a gente tem um sinal muito importante. Isso quer dizer que a odontologia é uma excelente profissão, porque mesmo não sabendo nada de gestão, o dentista ganha dinheiro. Isso é verdade. Agora. Então, quer dizer, hoje em dia, para reclamar da odontologia, é que realmente a coisa tem que estar muito complicada. Então, por outro lado, se eu vejo a odontologia como uma grande profissão, o que nós precisamos ter para transformá-la numa boa fonte de renda e num trabalho legal? Eu preciso entender que gerenciar a minha profissão, eu preciso ser mais profissional, preciso ser menos dentista e mais profissional. Então, dessa forma, eu organizo melhor a minha vida e eu me torno mais preditivo. Ou seja, eu consigo prever, eu consigo montar os meus resultados, eu preciso montar meus custos, eu consigo ver melhor o meu futuro de 3, 4 meses para frente quando eu organizo melhor isso. Então, você me fez uma pergunta, Marcelo, qual que é o primeiro caminho? O primeiro caminho é saber de custos. Anotar tudo. Entender que a gente vai começar a ter um valor correto mesmo quando eu tiver uma média de 12 meses disso. Então, faça a sua planilha para você entender quanto você custa. E depois, entender quanto você trabalha. Eu acho que a gente já começa por aqui. Eu vou complementando essa ideia com outras perguntas, com outras ideias. Mas a primeira coisa é conhecer seu custo. Certo. Beleza. Eu vou soltar até uma pergunta de um colega aqui que não tem muito tempo de formado. Olha lá. Se eu começar cobrando baixo, é difícil aumentar depois porque os pacientes acostumam. Concorda ou não? Olha, se você está cobrando baixo, é porque você não está mostrando a qualidade total que você vale. Uma coisa é valor, outra coisa é preço. Então, o que acontece? Quando você começa cobrando baixo, querendo angariar pacientes, basicamente você está vendendo preço. E uma das coisas que a gente ensina, e que é uma realidade, e quem não entende é quem não pensa dessa forma, é achar que você vai vender mais porque você tem preço baixo. Na verdade, não é isso. Você precisa ter o preço justo e você se valorizar e você mostrar essa qualidade para que você venha valer aquilo que as pessoas estão pagando. Porque odontologia, eu costumo brincar, nem todo mundo anda de Mercedes. Nem todo mundo consome excelentes produtos e serviços. Mas, por outro lado, nem todo mundo procura excelentes produtos e serviços. Eu tenho segmentos diferentes de mercado que oferecem restaurações com determinados padrões diferenciados e que não é porque não fez
A estratificação, por exemplo, que você e o Rafa fazem, o grupo de vocês fazem, aí de Maceió vocês fazem, tem um grupo de pessoas que não vai consumir essa qualidade. Aí você pergunta para mim, isso quer dizer que as pessoas não têm que aprender? Claro que elas têm que aprender, porque quanto melhor elas aprenderem, mais rápido elas fazem o básico. Então, o interessante de você ter cursos que ensinam técnicas de resina composta, para alguns alunos teus, o que vai acontecer? Eles vão vender estética de alta performance exatamente do jeito que você ensinou, Jorginho. Por outro lado, aqueles dentistas que foram teus alunos, mas que não têm esses pacientes de alta performance, o que eles vão fazer? Vão conseguir excelentes resultados com uma velocidade mais rápida. Então, eles não vão ter o preço mais alto da excelente estratificação, mas eles vão ter o lucro da produtividade de uma restauração bem feita em curto espaço de tempo. Então, respondendo a tua pergunta, interessante colocar que iniciar cobrando baixo, de repente você vai ter uma dificuldade, porque a gente costuma dizer que a partir do momento que você aumenta o seu preço em 15%, os pacientes começam a perceber isso. Se você aumenta aos poucos, as pessoas não vão percebendo. Então, quer dizer, começou baixo, você vai gastar muito tempo para atingir um platô ideal de produtos e serviços, de preço de produtos e serviços. O importante é fazer o seguinte, analisar o seu custo, como eu já falei, analisar a concorrência e chegar a um preço que venha te fazer trabalhar frente à quantidade de horas que você tem que trabalhar. Então, vamos lá. Então, vamos montar preço agora. Isso. Eu sou um cara que trabalho, por exemplo, 160 horas por mês. Eu trabalho 40 horas por semana. 4 semanas eu trabalho 160 horas por mês. Eu vou fazer uma conta redonda que é para o pessoal entender. Eu sei que somando os meus custos, somando o meu custo de casa, somando o meu custo do consultório, eu sei que eu gasto 16 mil reais. Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho 160 horas para trabalhar e se eu custo no mínimo 16 mil reais, eu sei que a minha hora custa 100 reais. Com paciente ou sem paciente, a minha hora custa 100 reais. Estou falando dentro desses valores e de uma maneira didática. Sim. Tá? Eu diria que esse é o básico. Curso de resina não tem o curso básico depois do curso avançado? Uhum. Então, o curso básico de precificação é esse. Quantas horas eu trabalho, quanto eu custo. Muito bem. Se eu fosse dar uma ideia do avançado, o que acontece? Qual a minha queda de produção que eu tenho? Ou seja, retrabalho, pacientes que faltam a consulta, janelas. Então, eu calculo da seguinte forma, por exemplo. Eu tenho 30% de quebra. Ótimo. Então, já não é mais 100 reais que eu custo. É 100 reais mais 30%. Então, vai ser 130. Porque eu preciso receber sobre essas minhas perdas. Jóia. Uhum. Mas nesse preço está incluído, por exemplo, meu lucro para poder viajar para a Grécia, por exemplo. Eu completo 25 anos de casado, tenho o sonho de ir para a Grécia. Quem sabe eu vou para a Grécia? Quem sabe, né? Quem sabe 2021 tá vindo aí, né? Quem sabe o Covid nos deixa ir na Grécia. Mas então, para ir para a Grécia, eu não posso pensar no meu custo básico, eu tenho que pensar em lucro. Então aí, se eu estou falando para você que o meu preço inicial seria 100, aí eu tenho que pensar nas minhas quebras, ou seja, onde eu perco faturamento. Aí eu coloco essa porcentagem de faturamento, ok, 130. Aí eu falo para você, não, mas eu acho que se eu cobrar 130, vamos dizer que eu estou chegando a 130 reais por hora. Eu sei que 130 reais eu faço uma profilaxia, por exemplo. Vamos supor, em uma hora eu faço uma profilaxia. Agora sim eu chego e pergunto para o Jorginho. Claro, você não precisa me responder, Jorginho. Agora sim, eu já sei meu custo. Aí eu chego para o Jorginho e falo, Jorginho, quanto você cobra a profilaxia? Se o Jorginho cobra 260 uma profilaxia, eu sei que o mercado me permite que eu tenha 100% de lucro. Porque eu vou dobrar 130, que é meu custo, mais 130 que o mercado me proporciona. Então, ou seja, eu tenho aqui 260 reais, vou estar cobrando que a minha média local está cobrando, e eu sei que eu vou ter 100% de lucro. Ótimo. Mas, de repente, você poderia me falar, Marcelo, eu não cobro 260, eu estou cobrando 120.
Opa, então o que acontece? Se o meu custo mínimo é 130 e a minha concorrência está cobrando 120, o que eu preciso fazer? Controlar meu custo. Eu preciso baixar o meu custo para que eu tenha rentabilidade para poder trabalhar na concorrência que está ao redor. Ou então na velocidade. Ou então na produtividade. Aí o que acontece? A minha profilaxia, ela não vai demorar 1 hora, ela vai ter que ser de 30 em 30. E aí 30 você compensaria o... Exato, só que aí o que acontece? Aí eu entro na briga de preço porque eu não consigo dar valor para o meu paciente, porque o meu paciente ele é valorizado a partir do momento que ele fica comigo mais tempo, que eu dou um bom exame, que eu dou atendimento, que aí vem a diferença entre você tratar e atender. Uhum. Então isso também faz diferença no processo. Para 1 hora, claro, é um negócio muito complicado de se explicar porque é uma cadeia de acontecimentos que a gente tem que fazer. Mas o problema de você entrar direto no preço, um recém-formado perguntar, pô, é só o preço que importa? Não, tem toda uma ferramenta para isso. E só, frente a essa pergunta, um último detalhe. A ortodontia, ela se enrolou exatamente por causa de preço. Porque o que acontece? A ortodontia, 40 anos atrás, um aparelho salário mínimo. Não, o aparelho a manutenção custava R$8.000 e a manutenção custava um salário mínimo. Hoje o aparelho custa um salário mínimo e a manutenção é de R$60. Como é que eles chegaram nisso? Exatamente. Preço, 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 até a hora que chegaram nesse ponto. E aí, qual que é o valor agregado que a ortodontia de baixo custo tem? Nenhuma. É uma venda de commodity. Então, a partir do momento que você conhece um pouquinho de gerenciamento, de clínica, o que acontece? O teu patamar de crescimento, ele é muito mais fácil, porque você acaba enxergando coisas que quem pensa em preço não enxerga. Queria só dizer, o Álvaro Junqueira está aqui comigo. O Álvaro trabalha conosco aqui na clínica, ele até falou algumas palavras aqui. Obrigado, Álvaro. Bem bonitas. Você é fera, velho. Você vê, o Álvaro foi Alvinho é gente boa demais. Então, eu digo o seguinte, o Álvaro foi meu aluno, mas aquele moleque já veio pronto, entendeu? Então, eu não tive que colocar nada na cabeça dele. Ele já veio pronto. O Álvaro já escreveu artigos comigo. Escrevemos juntos, junto com a Camila também, o capítulo do livro do Paulo Pagliato, que vai ser lançado agora, daqui 1 semana, 2. Então, quer dizer, é time. A gente tem essa relação de time aqui, que é muito importante também. E o Álvaro tem essa mesma linha de raciocínio. É um cara que investe muito exatamente no processo de relacionamento para que venha a manter o patamar. Porque numa mesma clínica, se você tem diferenças de preço muito grandes, aí você tem uma briga interna, que ela é complicada, e isso aí é um outro tópico que a gente poderia falar depois. Beleza, beleza. Bom, Marcelo, vamos começar a tentar montar o preço, porque assim, você falou de uma forma mais general, né? Mais geral, a questão do custo, né? Essa despesa na produção, principalmente o custo em si do procedimento em relação à produção que você faz. Dentro do procedimento, eu tenho procedimentos que têm maior custo, procedimentos que têm menor custo, né? Como é que você lida com isso aí na hora de montar o valor? Tá. Montar o preço. Montar o preço, sim. Montar o preço. Montar o preço. Porque o valor é aquilo que a gente vai demonstrar para o paciente. Então, vamos lá. Existe um termo em precificação que se chama ticket mínimo. Ou seja, qual é o mínimo que eu tenho que cobrar por hora? Nesses números que a gente colocou, vamos pressupor que o meu ticket mínimo seja R$130. R$130. Muito bom. Mas aí eu olho para o mercado e eu vejo que o mercado me permite cobrar um pouco mais. É por isso que é importante a gente controlar os custos para poder ter uma maior margem de lucro. Mas aí vem um detalhe. Para a gente chegar nessa questão do preço, tem gente que resolve comprar material odontológico mais barato, porque economizaria mais na dental e conseguiria oferecer um preço mais interessante. Então, eu faço uma outra pergunta em curso normalmente. Quem é que sabe qual que é a proporção entre o seu faturamento bruto mensal e o quanto você gasta na dental? Ou seja, qual que é a porcentagem do teu faturamento bruto que você investe em material odontológico? Aí muita gente fala 20%, 15%, 18%, sendo que uma média para uma clínica boa
é você ter um investimento de 6 a 8% do seu faturamento bruto em material de consumo. Então, quer dizer, eu já quero, nesse momento, quebrar um primeiro paradigma, que é Material odontológico material é de barato. consumo. Frente àquilo que a gente faz, o material de consumo não é um grande problema. Aí alguém pode perguntar para mim, mas em clínicas econômicas? Eu dei treinamento já para cadeias de clínicas econômicas, para franquias, e a gente tem o feedback que tem clínica que gasta 1,5% em dental. 1,5% do faturamento em dental. Então, quer dizer, você quer ter um bom serviço, você quer ter um bom preço, você quer ter um bom produto, compre um material bom. Utilize aquilo que você gosta de usar. Marcelo, qual que é a melhor resina? Aquela que você tem os seus melhores resultados. Qual que é o melhor clareador? Aquele que você tem os seus melhores resultados. Então, isso é importante. Calcula o seu custo, veja quanto é que a tua clientela cobra e entenda a produtividade por hora trabalhada. Isso está acontecendo nesse momento de pandemia com a gente, Jorge. Olha só, eu atendia de 8 a 10 pacientes dia. Hoje, nós estipulamos que eu atendo 5 pacientes dia. Por quê? Eu tenho que ter o espaçamento social e a gente tem colocado isso. Então, eu atendo 9, 11, 14, 16 e 18. Fechou. É isso que a gente faz. Ótimo. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que cada consulta de paciente, ela precisa me fazer um rendimento tal que venha fazer frente às minhas contas. Então, o que acontece? Nós estamos atendendo uma menor quantidade de pacientes, mas nós estamos trabalhando na produtividade por paciente. Então, aquele negócio de você fazer um procedimento, aí depois, na semana seguinte, ele volta? Não. Então, quer dizer, esse paciente que vai fazer 2 procedimentos, ele não vai utilizar 2 horas. Ele vai utilizar 1h15, vai utilizar 1h20. Por quê? Na mesma consulta, nós fazemos mais procedimentos. Então, com isso, a gente tem fechado a conta na questão da produtividade. Resultado, diminuiu a espera de agenda, a gente trabalha com tempo médio um pouco menor, mas a gente consegue trabalhar de uma forma bem legal. E olha, a Cris, eu sei que ela apareceu por aí também, e ela sabe da minha opinião. Eu estou começando a gostar de algumas coisas que a pandemia nos trouxe e alguns comportamentos a gente deve realmente mudar para poder aproveitar a vida um pouquinho, entendeu? Então, quer dizer, muita loucura que a gente fazia no passado, a gente já não vai fazer mais. Então, acerta o número e faz. Então, vamos lá. Para passar, por exemplo, um planejamento de honorários. Você vê, eu vivo dizendo para o PV, lesão cervical não cariosa, para mim, me dá mais dinheiro do que laminado cerâmico. Você já ouviu falar isso para ele algumas vezes. Porque o que acontece? Eu acho tão simples você conseguir falar para o paciente da necessidade de se fazer um tratamento completo em termos de lesão cervical não cariosa, e a quantidade de pessoas que tem. Então, eu vejo necessidade, eu vejo demanda, eu vejo preço final ao consumidor. Então, o que acontece? A minha casuística de lesões cervicais não cariosas é muito maior do que, por exemplo, laminados cerâmicos. E aí você faz 2, 3 restaurações na mesma tocada. Na mesma anestesia, Jorginho. Sim. Então, olha só, o que de repente custa... Se a gente for conversar, quanto é que custa hoje, em média? Não estou perguntando o teu preço nem o meu, mas em média, uma restauração cervical de uma lesão cervical não cariosa num consultório mediano. Acredito que seja aí R$120 uma restauração. Sim. 120. 120 vezes 3. Ou seja, em 1 hora, a pessoa consegue fazer R$300. Consegue. Aí, por exemplo, tudo bem, eu vou dar um desconto. Está difícil de fechar, eu vou dar um desconto. O que pode acontecer? Eu dou um desconto na última. Então, quer dizer, eu tenho 300, eu vou dar 10%. Então, quer dizer, cai aí para 290, cai para 280. Você não pode baixar muito, você não pode dar uma bonificação de uma restauração. Por quê? Porque aí você perde o seu lucro. Uhum. Então, você falou sobre a precificação. Restauração é isso. Clareamento, veja o número de sessões que você vai atender esse paciente. E aí, por outro lado, vem as reabilitações, que aí é que está o grande problema. Para você vender bem reabilitação, você precisa conhecer
controle de custo, porque a reabilitação ela é uma faca de dois gumes. A reabilitação oral ela te dá alto faturamento, mas nem sempre ela te dá lucro. Aí você fala, pô, mas por que nem sempre dá lucro? Pelo seguinte, porque dependendo da quantidade de sessões, retrabalho, atraso de laboratório, ajuste de cor, isso são sessões. Eu calculo o faturamento hora. Uma provisória que caiu, me custa. Uma provisória de um paciente que caiu, me custa. Por quê? Porque eu deixo de atender um outro paciente no mesmo horário. E isso, ela te custa menos se ela só caiu, né? Se ele engoliu ou perdeu, piorou. Pô, Jorginho, isso é segunda. Não complica o negócio, não, velho. Tá bom, só caiu. E você vê, se caiu e engoliu, você vai cobrar outra de novo? Claro que não, você vai ter que fazer outra. Vai ter que fazer outra. Exatamente. Então, quer dizer, é por isso que aí na reabilitação você envolve o controle de custeio, envolve a produtividade e envolve a qualidade. Eu já falei para o Monte Alto também um negócio. Falei, Rafa, eu não faço prótese total. Por quê? Porque seria tanta sessão de ajuste que eu ia perder muito tempo, ia perder muito dinheiro. Então, montar o preço envolve o custo, envolve a concorrência. E agora, com essa pergunta que você me fala, eu já dou a terceira dica, que é exatamente entender o quanto você vai produzir pela hora trabalhada. Porque aí você vai entender, se você for questionado de desconto, o quanto que você pode dar de desconto ou o quanto você não pode dar de desconto. Porque, de repente, tem coisas que você tem uma restauração hemiarco superior direito, uma inferior, o outro no outro, o outro no outro. Eu consigo anestesiar todos e fazer todos? 4. Então, eu vou ter que fazer um dente por visita, de repente. Aí, então, quer dizer, essa é uma produtividade diferente do que eu tenha 2 e 2. Olha só, olha que interessante. Se eu tenho 2 e 2 juntos, eu mato em 2 sessões. Se eu tenho 4, eu vou ter que matar em 4. Então, a produtividade ela vai ser um fator determinante para o meu processo de precificação também. Então, esse é o terceiro viés que eu tenho que estudar. Controle de custo, conhecimento da concorrência, produtividade. Boa, boa. Marcelo, você falou alguma coisa agora sobre reabilitação, né? Dessa composição de custo de reabilitação. E eu acho que talvez seja até momento de tocar num outro assuntinho aqui, que seria a garantia de trabalho, né? Porque em reabilitação, o valor investido normalmente é um valor muito alto pelo paciente, né? E muitas vezes nós somos cobrados por algum tipo de falha que possa acontecer no decorrer do tratamento ou pós-tratamento, certo tempo. Como é que você lida com isso? Como é que a gente deveria lidar com isso? Bora, nós vamos para o tópico. A gente não combinou pergunta, mas você está me dando um direcionamento top. Nós vamos para o quarto conceito da precificação. Então, eu sempre repito para a gente seguir a ordem. Controle de custos, entender minha concorrência, entender minha produtividade, agora saber meu segmento de mercado que eu trabalho. Aí eu tenho que pensar no meu cliente. Qual que é o cliente que eu vou atender? E aí, esse cliente, ele vai pagar um determinado preço e ele espera um determinado comportamento seu. Então, por exemplo, eu sei que em determinadas clínicas econômicas a garantia é de 3 meses. Encontrar 3 meses. E o cara assina e está tudo certo. Muito bom. Um paciente teu, um paciente meu, de repente, frente ao padrão de odontologia que a gente está fazendo, se acontece alguma coisa com 3 meses, ele não vai aceitar simplesmente falar, olha, eu assinei um contrato e é isso que vai acontecer e eu vou comprar. Não, ele não vai comprar outro com você, ele vai procurar um outro dentista. Sim. Muito bom. Marcelo, eu trabalho com no mínimo 2 anos de garantia total, independente do que aconteça. Então, por exemplo, se eu faço uma cerâmica, em 2 anos, se o paciente mordeu um caroço de azeitona e quebrou a coroa, eu faço outra para ele, sem custo. Aí você fala, pô, Marcelo, o problema não foi teu, a culpa não foi tua. Eu não sei, pode ser que a minha coroa tivesse fina demais e o caroço quebrou essa coroa, não porque era um caroço, mas porque ela estava fina.
Então aí você para, reavalia, vê o que deve ser feito e faz. E outra coisa, esse é um processo de fidelização do cliente. Sim. Hoje em dia nós estamos vivendo. Eu não faço propaganda, Jorge. Eu não faço propaganda de atendimento cliente. De querer novos pacientes, tem um nome para isso, de fidelização, prospecção, prospectar. Eu não faço prospecção de clientes. Nosso modo de captação de clientes é investir fortemente em marketing boca a boca para que as pessoas falem dos nossos serviços. Hoje em dia, a gente ouve muito mais gente reclamar de pós-venda do que elogiar pós-venda. Então, eu vejo que quando acontece um problema de pós-venda, e nós precisamos medir isso, porque se você tem um pós-venda muito alto, isso quer dizer que a tua qualidade não está boa. Então, como ocorre muito pouco, o que acontece? Eu posso dar garantia total, e se o paciente vem aqui, pô, mas faz quase 2 anos que eu fiz a coroa, e de repente ele escuta, fala, olha, seu João, não se preocupe que eu vou trocar. Quanto é que vai ser? Não vai ser nada, está em garantia. O importante é o senhor continuar com a gente aqui, e porque houve algum acidente e nós vamos refazer para o senhor. Ótimo. Esse senhor ele vai falar de mim para todo mundo que ele conhece. Por quê? Porque é uma coisa única, pouca gente faz, e a gente tem que pensar nisso. O que torna o meu negócio individualizado do restante dos outros? O que faz com o meu negócio ele venha se sobrepor à minha concorrência? Então, exatamente o que eu acho é atendimento. Isso vem desde um dos autores que eu gosto muito de ler, é Peter Drucker, e ele tem um livro sobre os desafios gerenciais do século XXI, e é um livro de 1999. E ele diz que 67% das pessoas deixam os seus prestadores de serviço por mau atendimento. Então, quer dizer, não é pela qualidade baixa da coroa, é talvez porque eu não atendi direito para poder fazer o pós-venda. Então, esse pós-venda ele é muito importante. Então, frente à tua pergunta, eu trabalho com 2 anos, mas eu queria colocar mais um pitaco nessa história, que eu acompanhei Heraldo Riel, professor Heraldo Riel, de Bauru, foi um dos caras responsáveis para entrar no mundo da docência dentística. Ele falava para mim, Marcelo, você precisa dar aula na dentística. E eu falava para ele, Heraldo, eu não me preparei, eu não fui fazer mestrado e doutorado, a minha linha é outra, eu sou especialista, fui para a área do MBA, tenho formação em economia voltada a sistemas de saúde. Ele falou, não, mas você é um cara que tem essa condição de poder ensinar o dentista a ser dentista e a ser um organizador, um administrador. E o Heraldo ele faleceu um dia antes de inaugurar a clínica dele. E a clínica dele, ele tinha um negócio que era o seguinte, o Heraldo era transplantado, e o Heraldo ele falava o seguinte, na minha clínica, meus pacientes vão ter garantia de vida eterna nas suas coroas. Eu falei, o quê? Ele falou, sim. Se o cara faz uma coroa comigo e ele faz acompanhamento comigo a cada 6 meses, ele vai ter garantia da coroa dele pela vida inteira. Olha só, isso é um cara que acredita muito na capacidade dele. E o Heraldo era, desculpe o termo, os 78 que estão na sala, o Heraldo era foda. O Heraldo era muito bom. Então, o que acontece? Ele era um cara que ele podia falar, minha coroa vai durar na boca da pessoa. Então, eu trabalho com 2 anos. Estou muito longe do Heraldo. Ele ia trabalhar com lifetime. Sob garantia. Eu acho que você tem que estipular aquela garantia que o teu cliente aceite e que você venha garantir e que não venha fritar o teu bolso. Porque se o seu índice de retrabalho for alto, isso vai custar muito caro para você. Isso, boa. Acho que nesse termo de garantia, em relação principalmente à parte de indiretas, né, Marcelo? É muito comum de ter algum tipo, a gente tem de vez em quando algum tipo de problema com o paciente, mesmo após, 2 anos. 2 anos eu acho que é um prazo tranquilo, excepcional, até porque em 2 anos só acontece, pelo menos na parte de indiretas, só vai acontecer algo ruim, ou se a coroa está com mal feita ou tem algum problema disso ali, ou um acidente extremamente grave com aquele material. Então, acho que nada mais justo.
E dividir o prejuízo com o paciente também vale? Tipo, sei lá, você me paga o custo da coroa, em vez de eu fazer o... Não vou te cobrar nada, você vai pagar só a parte do laboratório? Acho que é um segundo passo na história, tá? Porque o que acontece? Às vezes dividir o custo depende, porque se você está falando, olha só que interessante, o paciente vai no teu consultório e te pergunta, quanto é que cobra a coroa? Quanto é que custa a coroa? Ah, a coroa custa R$1.500, vamos supor. R$1.500, ótimo. Aí você fala, dividir com o paciente, ele vai te pagar R$750. Isso, aí ele já vai pagar o laboratório e vai pagar uma sessão ou duas sessões, na verdade, Sim. vai pagar uma sessão. Aí ele sabe, aí você percebe que o embora mesmo foi o teu lucro, né? Que é uma parte Sim. bem maior do negócio. Mas, às vezes, para você interromper um problema, sim, vale a pena você fazer isso. Tem duas ponderações que são interessantes ser colocadas. Até porque, às vezes, a gente identifica a falha, às vezes, no paciente, né? O paciente chega, às vezes, ó, mordi a patinha de caranguejo, quebrou o dente, né? Sim. Isso. Tem aquele paciente que fala, ó, mordi a patinha de caranguejo, quebrei o dente, mas olha, Marcelo, eu realmente forcei. Eu faço questão de pagar isso. Tem paciente que faz isso? Tem paciente que faz isso. Então, é claro que a gente percebe que o erro foi do cara e, de repente, você visualiza, tem uma boa espessura de cerâmica, não tem infiltração nenhuma, tá tudo certo. Aí você fala, não, realmente, vamos alinhar os números. Eu acho que esse é o termo correto. O dividir o prejuízo pode ser mudado por alinhar os números. Vamos alinhar os números, então. Sim. Olha, eu tenho tal custo, tem esse, né? Vamos meiar o negócio? Vamos meiar o negócio. Ótimo, perfeito. É uma alternativa. Mas aí que tá, Jorge, a gente precisa ter o dom da negociação. E isso, aí entra um outro ponto importante na precificação, que é controlar custo, que é saber preço da concorrência, que é eu entender a minha produtividade, que é eu entender nicho de mercado, mas eu tenho técnica de venda. Se eu não tenho técnica de venda, eu não é o meu próximo tópico aqui, ó. Eu não consigo colocar o meu preço, porque eu não consigo mostrar para a pessoa o quanto que está valendo o meu trabalho. Então, hoje eu recebi uma mensagem, uma paciente que nunca veio na clínica mandou uma mensagem falando, olha, eu precisava fazer um implante, eu queria saber se o doutor, eu tenho que marcar uma consulta com o doutor Marcelo ou eu posso só mandar a documentação? A primeira coisa que eu fiz, manda a documentação. Porque naquele momento ela precisava ser atendida de alguma forma. Eu sei que eu estou com a semana inteira ocupada. Eu vou deixar essa pessoa esperando uma semana? Não. Então ela já me deu a primeira linha de relacionamento. Ela falou, eu tenho a documentação, manda a documentação. No que chegou a documentação, em 15 minutos eu respondi para ela. Falei, olha, acho que vai ser importante a sua presença aqui na clínica, porque o seu caso demanda algumas alternativas, alguns caminhos, com alguns investimentos. Perfeito, eu já tenho um motivo pelo qual ela deve vir ao consultório. Se de repente eu simplesmente respondo, não, você tem que vir ao consultório, e ela fala, pô, mas é exatamente isso. E isso falta muito para a odontologia. Esse é um dos pontos que eu costumo dizer, que é a relação profissional. Nós precisamos ser mais profissionais. E não é questão do vender mais. Eu não gosto dessa relação de marketing que às vezes é feita, venda que é feita da seguinte forma. Muitos caras estão fazendo consultoria falando assim, olha, estratégia para você duplicar o seu faturamento. Aumente em 50% a quantidade de pacientes. Atinja R$100 mil de faturamento por mês. Que absurdo, gente. Sabe quem fala muito a respeito disso, assim, de uma forma muito boa? Celso Orts, ele diz realmente, a partir do momento que eu foco no resultado, eu estou perdendo a minha linha de ser o profissional, de perder a essência da odontologia. Eu tenho que entender, eu não posso ser bobo, eu tenho que entender de negócio, mas eu não posso focar a minha venda nos números. Os números são um resultado que eu vou aferir frente à minha qualidade técnica e à minha qualidade de negociar. Para eu poder passar o preço certo, para eu poder ter um controle de custo, para eu poder entender o nicho de mercado, para eu saber, enfim, qual que é a minha Adrianinho chegou aí também, ó, o Adrianinho aí.
O Adrianinho de Aracaju. De Aracaju? Ô, Adriano, é que eu não estou vendo, porque como está aqui. Ah, agora eu estou vendo, sim. Estou vendo aqui que estava travado aqui para explicação da odontologia, mas eu não mexi nos números. Pô, Adriano é gente boa demais, velho. O cara é fera demais. Grande Adriano. O Adriano trabalha numa clínica bem legal. Vira e mexe, eu vejo os vídeos que eles fazem, que é exatamente isso. Eles trabalham o conceito de equipe, eles trabalham a qualidade. Ultimamente eles fizeram um vídeo sobre a biossegurança também voltado. Eu tenho acompanhado o trabalho deles que eles fazem. Muito legal, muito legal. O Adriano é um cara que mora no meu coração. É atleticano, né? Atleticano também. Atleticano também, tá certo. Abraço. Tudo gente boa. Mas é Sim, isso aí. Marcelão. A técnica de venda é importante, velho. Então, entrando nessa história da técnica de venda, acho que a primeira consulta ela é fundamental, né? É a consulta onde você ganha o paciente, é onde você acolhe o paciente, ele se sente acolhido, e aí, a partir daí, né, a questão de negociação fica muito mais fácil, né? A Adriana até colocou, depois que você cria vínculo, o paciente paga com gosto. O acolhimento faz diferença, não tenha dúvida. É por isso, isso aí. Exato. Você falou essa questão do acolhimento, eu não vendo o paciente, eu atendo o paciente. Na verdade, isso. A relação da venda é uma consequência do processo. Eu não gosto muito desse termo da gente vender o serviço. Não acho que seja venda, a gente está vendendo um produto, né? A gente está ofertando um serviço para o paciente e esse serviço, a oferta desse serviço, ela deve ter, obviamente, a sua remuneração. Mas, Marcelo, esse momento da primeira consulta, eu particularmente, como é que eu trabalho, tá? Primeira consulta, segunda consulta para a história do honorário, né? Como é isso? Ou como você enxerga isso? Como é para o dentista? Porque, para mim, a pior parte de todos é chegar para o paciente e falar assim, vai custar X. E aí? Como é que é essa... Eu acho que a maior dificuldade da grande maioria das pessoas é isso, né? De chegar e encarar o paciente, custa X. E as alternativas são S, S, S. Como é isso? Olha só, você tem... Varia por segmento, varia o tipo de procedimento que você vai fazer. Então, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, às vezes nem sempre a consulta inicial é a consulta inicial. Às vezes são as consultas iniciais. As consultas. Duas. Isso. Você tem uma técnica, né? Primeiro você tem que entender o porquê que o consumidor te procura, qual que é a necessidade, qual que é a dor dele, por onde ele passou, quem foram as experiências, quais foram as experiências pregressas dele. Isso é legal você entender para saber qual que é o caminho que você vai. Então, você está avaliando o perfil de compra do consumidor. Por outro lado, você tem a relação do perfil de venda do cirurgião dentista. O termo é chulo, o termo é pesado, mas vamos trabalhar dessa forma. Sim. Eu preciso entender se esse paciente é um paciente de prospecção livre, ou seja, se ele não tem influência de marketing boca a boca. O Heber Feltrin fala um negócio muito interessante. Ele tem um curso no IDENTE a esse respeito. A gente tem um material no IDENTE bem legal a respeito disso. Mas ele fala um negócio sobre buzz marketing. Buzz, que é o do buchicho, é aquilo que as pessoas vão falando a teu respeito, tá? Então, você sabendo se esse paciente veio por um marketing, talvez, digital, ou se veio por um boca a boca. Isso é interessante você estar sabendo. Isso vai te ajudar no processo de venda para esse paciente, tá? Você vai entender onde é que eu vou chegar. Eu vi uma frase esses dias para trás muito interessante. O Google, ele ajuda o paciente a encontrar você. O Instagram, ele ajuda você a encontrar o paciente. É uma diferença de comunicação. Então, saber de onde vem esse paciente já te guia para que caminho você tem que seguir. Fazer uma boa avaliação desse paciente, avaliar o seu raio-x, sempre está muito bem documentado, seja com raio-x, seja com câmera intraoral, seja com escaneamento. A tecnologia está aí para nos ajudar, para que eu crie valor e crie visuais para poder mostrar para o meu paciente. Fotografia, fotografe os seus casos, mostre os seus próprios casos. Não utilize casos de outros, porque você eleva muito a expectativa do paciente e às vezes você não consegue atingir essa expectativa. Sim. Então, quer dizer, com esses passos, o que vai acontecer?
Eu chego nos últimos 15 minutos da minha sessão de consulta inicial, por exemplo. Consulta tem que ter 1 hora. Você Sim. não vai fazer uma consultinha de meia hora e, por outro lado, você não vai gastar 2 horas para fazer isso. Sim. Porque o paciente perde o foco. Por que as lives elas demoram 1 hora? Por que os cursos do IDENTE são cursos de 1 hora? Porque a gente sabe que eu consigo a atenção das pessoas somente por 1 hora. Então, eu não posso me esticar. Faço o plano de tratamento e apresento. Nunca é mais ou menos. Ou seja, você falou, eu tenho essa preocupação. Então, vamos para as dicas. Nunca vai ficar mais ou menos. Sempre você vai colocar para o paciente a melhor alternativa primeiro. Porque se ele quiser alguma coisa mais econômica, você não vai pegar um desconto e dar. Você vai mostrar outras alternativas para depois você voltar na ideal e falar, esse é o melhor negócio. A gente sempre tem que oferecer o melhor para ele. Entender que eu passo o preço. Ao passar o preço, eu aguardo a resposta desse paciente para aí sim eu começar o processo de negociação. Por isso que tem uma outra coisa que a gente não falou e não vai dar tempo da gente falar, que são os conceitos de parcelamento. Como é que eu devo parcelar isso? Que esse é um outro ponto importante que vai depender de poderio financeiro teu de capital de giro, todos os teus, tudo aquilo que você tem guardado, ou seja, para te manter. Porque, de repente, vou te dar um exemplo rapidinho, Jorginho. Vocês fazem laminados, você, o Rafa, vocês são espetaculares nisso. Mas para fazer uma bateria de 10 laminados de porcelana, tem um custo alto. Então, se você pega um determinado laboratório que vai te cobrar R$800 cada laminado, você tem um custo inicial de cara de R$8.000. Se você não faturar R$8.000 no teu primeiro mês, do primeiro para o segundo mês, por exemplo, o que quer dizer? Você vai estar alavancando. O que é alavancando? Você vai estar pegando dinheiro teu para pagar o laboratório para dividir para o paciente em 10 vezes. Então, quer dizer, você quer fazer procedimento caro e vai dividir em 8, 10 vezes, a primeira coisa que você tem que ter é capital de giro. Se você não tem capital de giro, o que você está fazendo? Você está pagando para trabalhar. Então, olha só que interessante que tudo isso você precisa ver no momento em que você está falando com o paciente. Por isso que o entender a importância disso, isso se tornar uma prática, eu vou dizer por mim o que acontece. Às vezes, ao fazer um planejamento para o paciente, eu já estou fazendo a conta de quanto eu vou receber por hora e em quantas sessões eu vou fazer esse tratamento e esse paciente já sai do consultório com todas as consultas agendadas. Sim. E já passa o cartão e já fica tudo dividido. Então, quer dizer, precisa ter essa... E outra, Jorge, segurança. Segurança. Você vai passar um preço? Passe olhando para o paciente. Não passe olho no olho. Baixo, olhando olho no olho. Olho no olho. Então, eu acho que isso vai fazer a diferença. O Carlinhos tinha feito uma pergunta aqui. Acha válido ter alguém treinado para ser o responsável por negociar a previsão de honorários ao paciente para que não seja o próprio dentista? Cara, existe o papel do negociador em algumas clínicas, tá? Tudo é uma questão de ver qual que é o teu potencial. Então, por exemplo, por que eu não faço tanto laminado cerâmico? Porque eu não sou bom que nem você, Jorge. Porque vocês são caras treinados especificamente em fazer laminados cerâmicos e resinas compostas da melhor forma possível. Vocês têm mão para isso, vocês têm treinamento. A minha especialidade da dentística, ela me guiou para um outro lado. Eu tenho excelência, gosto, tenho caso publicado, tenho, mas não é o meu dia a dia. Mas aí o que acontece? Eu tenho uma capacidade legal de negociação. Então eu prefiro que eu faça a negociação do que deixar na mão de uma pessoa. Mas quem não tem essa capacidade, sim, é legal passar. Deixei de fazer reabilitação, tem o Glauber Rama que trabalha comigo aqui. Não quis fazer implante, tem o Danilo Maeda Reino que está aqui comigo. No caso da dentística, quando eu viajava, ou até mesmo em outros casos, o Alvinho está aqui, o professor Álvaro Junqueira está aqui trabalhando comigo. Então, quer dizer, isso vai dando segurança para a gente passar para os nossos pacientes. O trabalho em equipe é importante. Hoje você falou um negócio bem interessante ali, quando você estava falando sobre o Google, Instagram. E eu tenho percebido algumas coisas. O meu Instagram, por exemplo, é um Instagram profissional praticamente de professor, né? Tem pouca coisa clínica em si, né? Eu não tô ali, ali eu não quero, não é que eu não quero, mas assim, o foco não é atrair paciente, né? É atrair dentista. Vamos lá.
Talvez não seja bem esse o termo, mas é por aí, né? Mas vamos lá. Chegou uma paciente para mim semana passada, 95% dos pacientes que chegam hoje, novos pacientes chegam no meu consultório, eles chegam indicados de outro paciente ou de algum colega. Não tenho nem dúvida que eu acho que é até mais do que isso. E essa paciente chegou lá e falou assim: eu já te sigo no Instagram há algum tempo. E eu não vi nada de lente no seu Instagram. E realmente, o meu Instagram tem pouquíssima coisa sobre lente. Até porque não é um trabalho que eu faço com tanta frequência assim. As pessoas pensam que a gente faz muito mais. Não faço essa frequência toda de lente. Para ver, esse ano eu não fiz 2 casos, um caso. Você pode não fazer com frequência. Você pode não fazer com frequência, mas faz com uma qualidade, hein, Jorginho? Pelo amor de Deus, cara. E aí então, a gente começa a perceber que talvez sim, a gente precisa estar mostrando outras coisas também, justamente para justificar junto a um paciente que buscou informação sobre você. Hoje o mundo é muito globalizado, qualquer coisa você dá um Google, acha a pessoa lá e descreve a vida da pessoa inteira, o que ele fez, o que ele não fez. Então, acho que talvez tenha uma... E isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça, que assim, cara, eu vou ter que melhorar um pouco isso aí nessa visualização, porque os pacientes me buscam lá. E o paciente, quando recebe uma indicação, vai no Jorge Eustáquio. Beleza. Quem é esse Jorge Eustáquio? Deixa eu ver a cara dele. Deixa eu ver o que ele faz. Eu acho que isso é um fator bem, bem importante. Marcelo, eu tinha mais um tópico aqui que eu gostaria de conversar com você. Daria para a gente abrir uma segunda, não? Claro, para conversar sem problemas. Opa! Porque tem tanta gente falando bem aqui, ó. De repente a live passou de 100 pessoas e tem muita gente falando, nossa, que live, muito bom, excelente, não sei o quê. Cara, eu estava com vontade de abrir uma segunda para falar sobre investimento no consultório. Boa, boa. E uma das perguntas que eu mais recebo é: vale a pena comprar um valo? Eu devo comprar um valo agora? O que eu preciso fazer? Algo nesse sentido? Tá? Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar. Pessoal, ó, tô vendo aqui, tem 108. Eu vou encerrar e vou abrir outra. Tá? Vou abrir outra. Eu quero os 108 aqui de volta. Beleza? Beleza. Maravilha. Um minutinho. E eu vou salvar a live. Para quem perguntou, eu vou salvar ela aqui agora. Vamos lá. A gente abre outra, toma mais um copo. Você vê, quem tava lá assistindo a gente era o Edgar, lá de Niterói também. Você viu, o Edgar tem uma clínica espetacular, odontodimensão. Eu atendi um paciente lá, tem uma história, não sei se o Edgar vai voltar aí, mas quando o Rafael Monte Alto foi lançar o livro dele, ele me convidou para escrever sobre componir, né? Sim. Que é uma técnica que a gente usava e tal. Você também participou desse capítulo, isso, Jorginho? A gente escreveu esse capítulo junto com a Camila e com o Leandro Martins, de Manaus. Eu acho que foi isso, nós 4. Caso do menino de dente preto. Isso, aquele caso ficou muito bonito, cara, muito bonito. E aí o Rafa, ele chegou para mim e falou: Marcelo, não tem um caso aqui para a gente fazer de companhia. Vamos fazer o caso do livro e tal. Vamos fazer. Show. Aí eu saí daqui de Ribeirão, eu tinha que dar um curso lá. Eu fui dar um curso da doutora-imersão, isso. Aí no dia seguinte, no sábado, a gente ficou para poder fazer o caso desse paciente. E foi muito legal. E foi na clínica de Edgar. Eu vi a estrutura que ele montou em Niterói. E a estrutura que o Rafa Monte Alto usa lá também. Então, quer dizer, fiquei muito feliz. Eu sou um cara que posso falar que já atendi na odonto-imersão para fazer um caso de livro. Olha só, né? Você vê como o tempo passa e a gente tem história para contar. Atendeu até em Niterói. Até em Niterói. Aí depois eu tive que tomar vinho com o Rafael Monte Alto. Aí não teve jeito, né, cara? Aí foi complicado. E dá uma remadinha lá com o Netão. Opa, dá uma remada com o Neto também. Cara, aquele povo de Niterói é 100%. Adoro ir pra lá. Bom, você também já esteve lá, né? Você já deu aula lá. Eu tenho lá agora. Agosto eu tenho que ir lá. Agosto vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Estamos em Niterói para um curso presencial. Nikit, é isso aí. Alguém falou Nikit aí. Beleza. Então, muita gente chega para mim hoje
Existem alguns investimentos no consultório. Eu particularmente, eu já fiz alguns grandes investimentos no consultório que eu acho que elevaram o patamar, mudaram a minha forma de trabalho, facilitaram o meu trabalho, deram mais qualidade ao meu trabalho, né? Alguns itens que aconteceram quando eu comprei certos equipamentos. Então, eu qualifico que tem alguns investimentos que eu fiz que mudaram a minha odontologia. Multiplicador, tá? Pela ordem cronológica das coisas. Multiplicador. Lupa, né? Magnificação. Aliás, antes de multiplicador e lupa, fotopolimerizador, multiplicador, lupa, motor elétrico, tá? E mocho sale. Mocho sale nós compramos junto. Mocho sale nós compramos junto, tá? Eu acho que essas cinco coisas aqui, ó, elas potencializaram o meu trabalho. Fotopolimerizador, tá? Luz boa me garante fazer o quê? Um bom resultado de cimentação, um bom resultado de longevidade das minhas restaurações. E longevidade é uma coisa que eu associo muito, muito longevidade com o retorno do paciente e com a indicação, principalmente, de outro paciente novo, né? Quando você faz uma restauração e ela dura na boca do paciente, o paciente gosta e esse paciente indica outros pacientes para você, né? Lupa, enxergar melhor. Enxergar melhor. Não é porque sou cego, não. A gente enxergar mais detalhes também te dá menos retorno. Multiplicador e motor elétrico. Controle de velocidade. Controle de velocidade. Você garantir mais sensibilidade no seu trabalho. Ok? E o último, o mocho sale, garantir noites de sono melhores. Porque as costas doem. Né? Dentista tem uma profissão desgraçada, que o cara tem que ficar trabalhado sentado, que é a pior posição para o corpo, inclinado e curvado, né? Não tem coluna que aguente. Então, essas cinco coisas, elas potencializaram o meu trabalho. E eu recebo muita gente perguntando o tempo todo. Eu estava querendo comprar um foto, mas eu não posso comprar um Valo, eu não posso comprar um Blueface, eu não posso comprar um Radi. O que eu compro? Né? Essas pessoas eu tento insistir assim, compre o que tiver de melhor. Isso vai garantir para você a longo prazo. O que você vê em relação a esse tipo de investimento? Qual é o momento melhor para o dentista fazer isso? Como é que ele deve lidar por exemplo, para eu investir em alguma coisa, o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. E o dinheiro entra onde? O dinheiro entra na clínica. Quem traz dinheiro é o paciente, né? Então, por aí. Vamos lá, Marcelo. Vamos ver se você fez uma introdução gigantesca aqui para você tentar... Legal. Vamos tentar puxar isso. Eu vou até falar do scanner, viu, Rosa? Você está contando aí sobre o scanner. Uma pessoa acabou de falar sobre o scanner. Vamos falar do scanner. Paulinho, pode que eu não investi. Que eu ainda não investi. Ainda não vi viabilidade na minha rotina clínica para investir. Eu também não, mas eu vou explicar tudo isso porque eu vou desde o começo. Paulinho, pode abrir o vinho, pode abrir o vinho, porque eu vou contar uma história para vocês aqui para entender, chegar nisso que você está falando. Paulo Qualiato, só um adendo aqui na história. Paulo Qualiato, autor do mais novo livro de clareamento dental, o livro mais completo de clareamento dental, que está sendo lançado nos próximos dias aí, tá? Fiquem de olho, professor Paulo Qualiato, acho que vai ser um best-seller em relação ao clareamento dental. Olha, chegou mais... câmera intraoral também, Marcelo. Tá, vamos lá. Então, vamos começando da seguinte forma, né? Quando a pessoa... Teve câmera fotográfica também, ó. Mais atrás. Teve também, então. Vamos lá, eu tenho que colocar para você o seguinte. No início, vou montar o consultório pelado. Eu não tenho nada, não tenho dinheiro, vou montar o consultório. Perfeito, montei o consultório. Primeira regra, se o meu consultório, entre obra e consultório, vai custar 50 mil reais, ou 40 mil reais, ou 30 mil reais, não importa o valor. Eu preciso entender que além desse valor, eu preciso ter mais 6 meses de capital de giro contratado para eu poder começar o meu negócio. Então, por exemplo,
Eu quero montar um consultório odontológico. De repente tem algum recém-formado, de repente tem alguém pensando em montar uma clínica. Então, a primeira coisa, eu quero montar um consultório. Ótimo. Quanto vai custar? 40 mil reais. Quanto que você pretende ganhar por mês? Eu tenho que faturar 8 mil reais por mês. Perfeito. Então, você tem 40 mil reais de investimento do consultório, mais 6 meses de 8 mil reais. 6 vezes 8, 48. Ou seja, esse é um erro que muita gente comete. Vou montar um consultório por 40 mil, quanto eu preciso ter? 80 mil. Primeiro, porque eu preciso pagar o investimento. Segundo, que eu preciso me manter. Porque se eu tenho 40 mil, gasto 40 mil, o que acontece? No dia seguinte eu não tenho dinheiro para nada. Então eu não tenho capital de giro, vendo almoço para pagar janta, começo a ter cheque especial, entro no negativo, faço empréstimo e aí eu começo uma cadeia que não é legal. Então começa assim. Perfeito. Aí eu comecei a trabalhar, o que vai acontecendo? De acordo com o desenvolvimento do meu trabalho, eu vou entendendo o que vai ser importante que eu venha agregar ao consultório. Aqui agora, em termos de investimento, eu já vou dividir em 2 pontos. Eu tenho investimento comercial e tenho investimento institucional. Então, tem gente que, por exemplo, você citou 5 coisas que você investiu na tua cadeia produtiva. Está dentro do consultório isso tudo. Então, você tem um investimento comercial. Isso te ajuda a oferecer melhores serviços e executar melhor os seus serviços com mais agilidade e mais qualidade. Ponto. Tem gente que, de repente, antes de comprar isso, fala: eu vou comprar uma TV para colocar na minha recepção. Aí você fala: a TV é importante? É importante. Ela é um investimento institucional. Você está investindo na instituição. Não está na tua cadeia produtiva. Ela vai te trazer mais clientes? Não, ela vai melhorar o conforto do paciente. Não agrega valor, não agrega tanto valor. A não ser, por exemplo, como a gente fez aqui. Eu tenho uma TV na minha recepção? Tem. Passa música nela? Não. Passa Ana Maria Braga nela? Não. O que passa? Passa um vídeo empresa de 25 minutos que mostra todos os produtos e serviços que são feitos na clínica com as fotos dos profissionais para poder valorizar os nossos casos clínicos fotografados. E com isso as pessoas vêm aqui para dentro e falam: nossa, você faz laminado, nossa, você faz clareamento, nossa, você faz reabilitação. E aí o que acontece? Você já coloca como uma ferramenta para o teu paciente dele vir perguntar produtos e serviços que você faz no seu consultório. Então é um investimento na instituição que vai aumentar o teu patamar de venda. Então eu estou dizendo isso porque eu vou deixar investimento institucional de lado agora. Vamos falar em investimento na cadeia produtiva, que é o que você falou. Os investimentos de lupa, eu tenho. Por que eu tenho? Porque eu tenho 50 anos de idade e eu preciso enxergar melhor. Então, quer dizer, é uma condição sine qua non. Melhorou a minha qualidade de vida? Melhorou demais. A utilização de Exam Vision, junto com o Mocho Sali, por exemplo, para mim, que tenho hérnia de disco e já fui afastado por causa disso, eu tenho isso para mim como um ganho financeiro muito interessante, porque a ergonomia de trabalho que eu tenho me proporciona conforto e durabilidade do meu estado de saúde, porque se eu estourar minha coluna de novo, eu não trabalho. Então, se você não trabalha, não tem rendimento. Aí vamos lá, câmera editoral, como perguntaram aqui. Eu trabalho com Skycam. E essa câmera intraoral, você também. E é uma câmera intraoral que ela é muito legal, além da qualidade dela, para mim ela me ajuda porque eu consigo entrar pelo computador, as fotos vão para a nuvem e eu posso abrir essas fotos em qualquer lugar. Então eu tenho uma facilidade maior de poder trabalhar com isso. Então isso é bem legal. Então vale a pena porque te ajuda na tua condição de mostrar para o paciente aquilo que ele precisa fazer. Entretanto, entenda. Você precisa ser bom de mão, porque de repente ele vai querer perguntar: doutor, faz a foto do depois agora para eu ver a diferença. Se de repente o trabalho que você fez foi meia boca, nem vale a pena você ter a câmera. Cai por água abaixo. Vai por água abaixo. Então vamos lá. Motor elétrico. Deixa eu só fazer um adendo em relação à câmera. A experiência que eu tenho com câmera, positivamente, são duas. Essa questão de mostrar para o paciente ela é importante, mas eu já tive situações também de melhora do que eu estava vendo.
Eu Melhora do olhar, nosso trabalho. olhar, ver alguma coisa embaixo daquela cúspide e de repente pega a câmera aqui, pá, foca lá, tá lá uma Exato. trinca que eu não estava Então, vendo antes, você vai entendeu? melhorar a tua qualidade de trabalho também com isso. Algo nesse sentido eu vejo algumas vantagens em relação à câmera intraoral. É como se fosse um pequeno microscópio, alguma coisa assim, que a gente pudesse ter uma visualização melhor. Eu curto a câmera assim. Eu Eu uso a não mesma, uso a chamo, Skycam. eu não chamo a minha câmera de câmera, eu chamo de microscópio. Eu tenho um microscópio eletrônico aqui. Na verdade, não é um microscópio eletrônico, eu tenho um microscópio que vai me dar a imagem na tela. Então, se coloca ele muito bem trabalhado, muito bem equalizado em termos de imagem, você tem uma imagem muito Sim, boa. Então, isso te sim. ajuda, tá? Muito bom. Então, a câmera intraoral, ela é legal, mas você precisa aprender a trabalhar com ela e utilizar ela no teu dia a Sim, dia. Os sim. Ela motores, tem uns macetezinhos para ela funcionar. É chatinho, sim. A curvinha de aprendizado é mas depois que pega, é tranquilo. Depois que pega, rapidão. é tranquilo. E principalmente, tira foto na sala, eu abro no computador aqui, a minha tela é maior, então quer dizer, fica muito mais fácil de você mostrar E caso precise. tem todo um fluxo, né? Por exemplo, um paciente que chega a primeira vez, a minha secretária lá na frente já faz o cadastro dele. Na hora que o paciente senta na cadeira, já tem uma tela com o nome dele na cadeira. Então, assim, é um marketingzinho legal também. É individualização. A gente já Sim. tem isso. Essa é uma das coisas que a gente vai ter que trabalhar. Nós estamos indo muito para dentro do computador. Eu falo de scanner daqui a pouco para exatamente colocar isso. Nós estamos muito dentro do computador. Aqui a clínica ela é 100% digital do ponto de vista de raio-x. A gente não tem mais filme. As fotos são digitais, claro, tudo. E as imagens são feitas por uma câmera intraoral. Então, se você tiver que abrir vários arquivos de fotos ou vários arquivos de raio-x, ou seja, se tem vários bancos de dados, isso pode complicar. Então, a gente, nesse momento, nós estamos fazendo um trabalho de tentar centralizar tudo, porque hoje, por exemplo, eu tenho a minha agenda, ela é digital, ela está na internet. Os raios-x são da clínica inteira. Nós temos 3 leitores de raio-x. As fotos, nós temos a câmera intraoral. Então, quer dizer, nós estamos tentando equalizar uma forma de poder manter esse arquivo de uma forma única. Ainda não Uhum. conseguimos, mas esse é um caminho que a gente precisa ter. Inclusive para você ter a informação completa do teu paciente. Ou Sim. seja, se eu quero os dados dele, está no mesmo sistema que eu vejo o raio-x, que eu vejo a foto, que eu vejo a ficha clínica, Até que eu porque vejo os muitas vezes agendamentos. numa clínica que é multiprofissionais, né, multidisciplinar, você tem o seu paciente que ele é atendido pela endodontista, que ele foi atendido pelo protesista. Eu tenho o prazer de trabalhar com 7 grandes profissionais aqui. Então, e nós trabalhamos juntos. É um time espetacular e que realmente... E a gente faz hoje, por exemplo, entrando nessa linha de tecnologia, só um pouquinho, hoje a gente trabalha em termos de teleodontologia voltada aos planejamentos dos nossos casos de implante. Então, quer dizer, um paciente me procura, eu solicito os exames Uhum. estão digitais no site da radiologia. O nosso implantodontista, que é o Dr. Danilo, e o nosso reabilitador, que é o Dr. Glauber, entram nesse arquivo, planejamos, eles planejam, eu dou meus pitacos só, mas planejamos em 3 pessoas os casos, e muitas vezes ele só vem para executar. Porque todo o processo de imagem, captação de imagem, planejamento e fechamento financeiro, a gente faz só com uma consulta aqui comigo. Na verdade, a segunda consulta quando ele volta. Então, a gente ganha tempo. Então, quer dizer... e aí entra um negócio. Tudo isso terceirizado. Então, eu entro na resposta do scanner. Nós trabalhamos com fluxo digital? Trabalhamos com fluxo digital. Mas você investiu 130 mil reais no scanner? Não. Por que eu não investi 130 mil reais no scanner? Porque eu acho que nós estamos ainda com um scanner a um preço muito alto. E existe uma tendência muito grande de isso começar a entrar num processo de se acertar esses valores. Eu fui convidado por uma empresa que trabalha com isso. Eles chegaram com a seguinte dor para mim, com o seguinte problema. Marcelo, o pessoal está comprando o scanner, mas eles não estão conseguindo pagar o scanner. Eu tenho informações que em torno de 60% dos dentistas não estavam conseguindo pagar o scanner com o capital gerado pelo próprio equipamento. Eles estavam pagando, mas o que acontece? Pega o dinheiro da poupança para complementar e paga, pega dinheiro de um outro
uma outra fonte financeira para pegar e paga. Então, o que, que acontece? O investimento não estava se pagando. Essa é uma outra conta muito importante de se fazer. Qual que é o payback de um retorno desse? Sim. É aquilo que eu disse para você. Hoje eu adoro fazer profilaxia, adoro fazer clareamento, adoro fazer lesão cervical não cariosa. O escaneamento ele é importante para mim? Ele é importante, mas eu vou conseguir ter um payback interessante com ele nesse momento? Não. Então, o que eu faço? Eu trabalho com ele terceirizado. Eu trabalho com scan service. Tá? Sobre o foto. Pô, todo mundo trabalha com resina, cara. Quem não trabalha com resina é implantodontista, é periodontista. Na verdade, não é só ter um. A gente precisa ter pelo menos uns 3, 4 fotopolimerizadores na clínica. Esse é o primeiro ponto. Um deles precisa ser top. Porque vai depender muito do procedimento que você faz. Então, você pergunta para mim, um valo. Se eu falar para você, eu preciso de um valo para um odontopediatra? A resposta é não. Por que não? Porque o odontopediatra, ele trabalha com pequenas porções e ele trabalha com pequenos incrementos e ele pode trabalhar, por exemplo, com um excelente fotopolimerizador que se chama Radical. Sim. Que ele vai, polimeriza, tranquilo, certinho, você vai pagar R$ 1.500. Então, quer dizer, não precisa partir para um elemento de R$ 4.000. Eu não tenho payback para isso. Mas, por outro lado, na minha opinião, se você pretende trabalhar com cerâmica, se você pretende trabalhar com fotopolimerização de posteriores, no caso de bulk fill, cara, aí você precisa de um equipamento com... O grande problema é que ele é caro, mas o que acontece? Ele se paga. Ele se paga pela qualidade. Então, a história do payback... Eu acho que a história do payback dentro de um aparelho de R$ 4.000 que você vai usar todos os dias, né? Você vai atender 8 pacientes por dia, você vai usar isso no mínimo em 6, né? Eu acho que você consegue tranquilamente pagar isso, o aparelho ele vai se pagar tranquilamente de uma forma muito fácil, né? Pô, Às vezes a gente ouve aquelas continhas burras, você vai dividir em 10 vezes, lá, R$ 400, em 2 restaurações que você faz, você pagou a prestação. Não é bem por aí, porque essa conta não é uma conta inteligente, é uma conta extremamente burra. Não é. Né? É uma conta extremamente burra. Mas partindo do princípio que você pode diluir isso, né? Você dilui o custo do equipamento, né? Isso não... A gente tem que pensar que você vai ter que, lá na frente, também reinvestir, né? Você vai ter que reinvestir mais cedo ou mais tarde. Então, a gente tem que pensar que sim, o equipamento que ele te garante melhor qualidade do seu trabalho, né? Mais velocidade, ou um equipamento que te dá uma qualidade melhor, é sinal que o seu paciente não vai retornar com aquele problema e aquele 30 lá do início da nossa conversa, lá do retorno do paciente, talvez ele seja menor. Você vê, para mim, por exemplo, o valo valeu? Claro que valeu. Por quê? O meu valo está comigo há praticamente 6 anos. E aí? Rodou comigo o mundo em hands-on. Levei o valo para um monte de lugar. E ele está aqui inteirão funcionando. Qual que é o equipamento que iria funcionar desse jeito? Então, quer dizer, vale a pena? Vale. Pô, é um tanque. Aquilo é um tanque, é legal. A Luciane falou, sou pediatra e o valo mudou a minha vida. Tenho certeza. É aquela pergunta que eu fiz no início. Qual que é o melhor material? É aquele que te traz os melhores resultados. Então, de repente, se ela tem a condição do investimento, tem uma condição de R$ 4.000, ou dividir, ou isso entra no budget dela. Isso é uma palavra clara também que a gente tem que pensar quando fala em investimento. Budget, orçamento. Se o orçamento permite, compra o melhor. Não é que não necessário, é o que eu digo. Nem todo mundo anda de Mercedes, mas andar de Mercedes é legal. É gostoso, nos dá qualidade de vida, você dirige bem, dirige 1.000 quilômetros, você sai do carro inteiro. É a mesma coisa, pilotar um valo é assim. Você ter uma Skycan é uma diferença, mas o que acontece é que a gente não pode comprar as coisas no impulso. Tem que ser no planejamento. Tem que ser no planejamento, que o dentista é ruim de planejamento. Então esse aqui é um negócio que a gente precisa pensar. Compra e investimento, eu acho que é um capítulo à parte do processo de gestão. Porque a gente tem que dominar as nossas vontades. Eu falei para minha mulher,
Desde sexta-feira a gente estava pensando no investimento, que antes disso eu fiz, comprei. Mas eu dormi duas, três noites com isso, para eu poder chegar à conclusão de que realmente era necessário. Então, com isso, eu acho que a gente vai enfim, buscando um caminho. O Eudes está perguntando qual é o melhor programa de odontológico para a clínica. É muito difícil falar qual é o melhor programa ou qual é o melhor software. Eu vou dizer que eu gosto de usar o Consulta Já, porque a gente ajudou a desenvolver e hoje o sistema está redondo para a gente, mas eu não faço a gestão por ele. A minha gestão, eu trabalho muito com planilhas, porque é uma coisa muito particular minha, é dentro do nosso modus operandi aqui. Então, quer dizer, eu não sei sobre a questão da parte de planejamento e gerenciamento, mas para agendamento ele é top, tá? Longevidade aí, né? Se não for usado o valo, lógico. Existem trabalhos antigos e com longevidade que não foi utilizado o valo. A técnica ainda é mais importante. Felipe, eu estava falando de longevidade do aparelho, tá? Eu estava falando que há 6 anos eu utilizo o aparelho e ele está funcionando muito bem comigo. Eu não tenho a menor dúvida, porque eu tenho restaurações feitas, por exemplo, com radii que estão durando o mesmo tempo. Então eu dou razão ao que você está falando. Você ter um bom fotopolimerizador garante a tua qualidade restauradora. Só que tem um detalhe que eu tenho visto muito por aí. Tem gente fazendo restauração book fill e não mediu com o radiômetro a potência do foto que você tem aí. E aí, de repente, você está tendo sensibilidade pós-operatória em resina composta e pode colocar a culpa, que eu já vi, coloca a culpa na resina. E a culpa não é da resina, a culpa é da subpolimerização que é feita. Então, quer dizer, saber qual foto você tem que comprar, você precisa saber qual que é a tua necessidade. Saber a necessidade é saber exatamente qual que é o potencial de trabalho do equipamento que você tem hoje. Porque, de repente, ele pode ter sido mais barato, ele pode ter sido mais tranquilo e você consegue fazer as suas restaurações, desde que você possa medir a real potência dele. Porque é nessa hora, por exemplo, você fala, eu devo investir ou não devo investir? Estou no meio de uma pandemia. Estou reduzindo minha quantidade de pacientes. Estou percebendo que meu faturamento no primeiro mês caiu 60%. Agora consegui, estamos em 50%. Mesmo assim, é o momento de eu fazer uma compra grande, forte, de um negócio que de repente o aparelho que eu tenho está resolvendo? Não, não é. Segura a onda. Para usar a cabeça, a usar a inteligência. Uma colocação sobre book fill. Eu acho que vamos lá, pensando em rentabilidade, book fill é excelente, porque a gente consegue executar o mesmo procedimento num tempo muito mais curto, tá? Muito mais curto. Mas book fill, eu vejo dois grandes problemas do book fill. Um, você citou, que é a questão da subpolimerização, tá? Subpolimerização. Quando você não polimeriza direito uma resina, né, você vai ter problemas a curto e médio prazo. Ok? Book fill, ela depende de uma boa luz, tá? Mas ela depende de outra coisa muito mais importante, tá? Saber colocar bem a resina dentro da cavidade. Porque quando lançaram o book fill, e aí muitas vezes o dentista ele busca informação no que a indústria diz. A indústria diz o seguinte, ó, você abre uma cavidade aí de 4 milímetros de profundidade, soca material da dentro e fotopolimeriza. Tá feito. Tá? E o que a gente vê de muito problema de falha em relação a book fill é margem proximal, principalmente em caixas tipo classe 2, a questão do selamento dessa margem da caixa proximal ali com book fill, justamente porque se coloca o material de qualquer jeito, se aprisiona ar, o ar fica aprisionado na interface, você tem uma área de infiltração ali, justamente por desconhecimento da técnica de inserção do material. Não é porque o material é mais rápido que deve ser colocado de qualquer jeito na cavidade. Não, não é isso. Tá? Você tem que colocar o material muito bem e usar a luz de modo eficiente para você polimerizar muito bem aquela restauração. Não adianta aqui, ó, a gente falar que a book fill você tem que ter um foto tipo Valo, tipo Blue Phase. Você precisa ter, se você também souber usar o aparelho,
não adianta de muita coisa. Você está usando o aparelho, por exemplo, longe da boca, né? Está polimerizando o molar de uma vez só. Você, em vez de polimerizar a metade mesial e a metade distal. Então, tem todos os outros fatores que vão fazer a qualidade do trabalho. Seguindo a nossa linha de investimento, então eu vou te dar o terceiro ponto de investimento, que a gente estava falando no inicial, que seria consultório com capital de giro. Depois nós falamos dos investimentos de acessórios e periféricos. Alguém perguntou, desculpa, passou batido, de ultrassom. Eu diria que o ultrassom não é nem mais algo que a gente talvez tenha. O ultrassom é tão importante quanto a alta rotação. Tá? Isso já é ponto pacífico. Mas então eu tenho investimento inicial, eu tenho investimento em periféricos e tecnologia, e aí a gente entra num negócio importantíssimo, que você falou, mas você não citou isso. O que acontece? É investimento em formação técnica, que é o que você vende. Você é um professor, você tem cursos e você faz isso. Eu não faço formação técnica de alunos, eu faço formação administrativa. Agora, você colocou um negócio. O fabricante diz que pode colocar 4 milímetros. Em que condição, que tipo de cavidade, com qual potência, qual comprimento de onda, se é monowave, se é polywave, se é abertura grande, se é pequena, se tem isolamento absoluto, se não tem, se o paciente tem problema de oclusão. Aí eu posso formação técnica. Exatamente. Então, o que acontece? Olha só que interessante o que aconteceu. Me permita uma analogia, os 111 que estão com a gente hoje, olha só. Eu vejo hoje, por exemplo, que as associações de classe elas tiveram uma perda muito grande dentro do seu foco de negócio. Então, entendo o que acontece. Muitos professores, hoje, eles têm cursos privados que atendem à necessidade dos seus clientes exatamente frente a essa personalização. E olha só como é questão olha que interessante. Olha a diferença entre a questão de preço e valor. Às vezes, os cursos em determinados lugares, determinadas associações, eram mais baratos, só que você não recebia de volta aquela expectativa de qualidade. Hoje, você tem cursos que são localizados em hotéis, onde o cara tem 15 alunos, aonde você atende, aonde você pega... Pô, eu fiz curso com o Calixto aqui em Ribeirão Preto, ele me convidou, eu fui... Rafa, olha aqui. Ele falou, Marcelão, trabalha aqui, faz isso, faz aquilo outro. Então, quer dizer, você percebe que você tem gente para poder perguntar, para tirar as dúvidas, para que você tenha o menor índice de retrabalho. Então, o investimento em curso clínico, hoje em dia, frente a essa mudança constante que existe, ela é fundamental, cara. Ela está represada agora no momento de pandemia, as pessoas estão utilizando as lives para poder se atualizar, mas daqui a pouco isso volta ao normal. Por quê? Porque a gente precisa colocar a mão na massa. Eu tenho falado isso para minha filha. Camila está no último ano. Ela teria que fazer só clínica na Unicamp agora e a clínica está fechada. Aí eu virei para ela e falei, filha, ao invés de você ficar vendo live agora, que é importante, fazendo curso para poder ter certificado para o currículo e tal. Ô, filha, vamos fazer hands-on com o papai. Mete a mão no manequim. Eu tenho 3 salas aqui dentro. Na hora que uma sala não estiver sendo utilizada, vai preparar manequim, vai fazer classe 1, vai fazer classe 2, vai fazer faceta. Pô, Camila fez curso, o Thiago Toboni chegou para ela e falou, não, você vai fazer um curso comigo. A Cacá saiu de Campinas, foi lá para Balneário fazer curso de 4 dias com o Thiaguinho. Então, você vê, tem que aproveitar esse negócio com a mão na massa. Então, voltando à questão dos cursos, autorizou de volta a condição da gente poder fazer, vamos agregar de novo, porque os cursos são legais para aprendizado, legal para relacionamento. Eu tenho um esquema que acredito muito nisso, é a questão do turismo de curso. Aí você fala, turismo de curso, Marcelão, por quê? Porque as pessoas precisam sair do consultório. Sim. Porque o consultório é muito duro, ele é... E eu não digo nem em outra cidade, não, dentro da própria cidade. Isso. Na própria cidade. Você precisa ver gente, ver ideias, captar ideias, né? Que legal, sexta-feira à tarde eu vou sair para fazer um curso. Porque você já sai do consultório, você já muda a cabeça, você vai ver pessoas, tem um coffee break, você dá risada do professor, faz uma restauração do jeito que você gosta, está estudando aquilo que você gosta. Então, quer dizer, eu vejo muitos cursos retornando com uma condição extremamente favorável em termos
de buscar a técnica do hands-on. De teórico, a galera vai estar de saco cheio. Agora, o povo vai voltar com vontade de botar a mão na massa, cara. Eu acho que isso é muito importante também. E esse investimento vale a pena. Mas faça o curso, faça o investimento em algo que você perceba que no teu consultório você vai ter utilização. Porque aí sim o investimento você tem payback. Aí você tem um retorno do investimento. Show, 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 meu amigo. Marcelão, achava que a nossa segunda live ia ser uns 10, 15 minutinhos. Já passaram mais de meia hora aí, 33 minutos. Né? Esse assunto é apaixonante, né, cara? Não, e a conversa entre amigos sempre é mais legal, né? E Marcelo, eu queria agradecer, cara. Agradecer por ter aceito o convite, por ter dividido aí tanta boa experiência durante esse tempo. Eu acho que agregou para muita gente que está aí, muita gente que tem dúvida. A gente falou não só de uma formação de preço, que era a ideia inicial da live, mas acabou fazendo essa segunda parte que só de investimento, que eu achei foi a cereja do bolo ter falado de investimento aqui, né? Eu acho que todo mundo passa por esse momento de querer sim oferecer o melhor para o seu paciente, de querer vender o melhor material, de querer vender a melhor técnica. E eu acho que agregou muito para todo mundo. Eu queria te agradecer demais por ter dividido aí essa 1h30 de trabalho comigo. Cara, bem legal a gente falar sobre isso, porque realmente é algo que o dentista precisa. Volto a dizer, lá no Idente, a gente tem um material, tem muitas horas de aula a respeito disso, que vocês podem acessar da casa de vocês. Tem as perguntas do próprio Idente que você faz e a gente responde, isso é muito legal. Então, quer dizer, hoje, nesse momento onde a gente não está podendo exercer completamente, o estudo ele vai ser importante, principalmente o estudo EAD. Obrigado a todo mundo que está falando aí, estou feliz da vida de ver eu também estou aqui, cara. Ó. Nossa, foi muito feliz mesmo. Muito obrigado pelo tempo de vocês com a gente, tá? Eu acho que receber o tempo de vocês assistindo a gente é o mais importante. Então, no Idente tem o material. Vocês podem seguir a gente no Instagram, DR Marcelo Alves. Eu não sou um Instastar, também não é isso que eu estou procurando, mas de repente lá vocês vão ter ideias do que a gente vai falar. Então, por exemplo, nós vamos voltar a falar de precificação na quinta-feira. Estou esperando a confirmação de um profissional amigo do Rio de Janeiro também, que a gente vai falar no @Idente Brasil, que tem o apoio da Oral-B. A gente está fazendo as lives da Oral-B e estamos indo já para a terceira temporada. Nós fizemos a primeira com 5, fizemos a segunda com 5 e estamos indo para a terceira temporada. Então, é um assunto que a gente está desenvolvendo cada vez mais. E, Jorge, fazer isso contigo, essa live contigo, nada mais é do que agradecer sempre a todo acolhimento que você teve com a gente. Marcelão, opa, deu uma travadinha. Churrasco de camarão na tua churrasqueira. Estou aqui esperando ficar pronta a casa nova para a gente fazer novamente. E amizade, sim, vale mais do que tudo na vida, e a gente tem muito prazer de manter esses amigos e essa amizade tão legal que a gente tem com você, cara. Muito obrigado, muito boa noite a todos aí que estiveram conosco e estamos à disposição. Obrigado por tudo, Marcelão. Alguém printa a tela aí pra gente. Faz esse favor aí. Printa aí pra gente. Valeu, Marcelão. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que esteve aí presente. Até a próxima. Valeu, galera. Agora vamos continuar dando risada no grupo sobre a foto que a gente viu, né? Exatamente.